certo com vocês? Gente, hoje eu tô trazendo uma receita sensacional. Gente, eu sou super suspeita para falar porque eu sou apaixonada por pão doce, mas esse é o melhor pão doce da vida. Chama-se fatias húngaras. Se você nunca comeu, vem com a gente aprender, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você já comeu, bora relembrar, porque é a melhor sensação da vida. Bora lá? Então primeiro nós vamos fazer a massa e para isso nós vamos precisar de uma xícara de chá de leite morno, que é equivalente a 250 ml, 2 colheres de sopa de açúcar, que é equivalente a 30 gramas, (10 gramas de fermento biológico seco, normalmente um pacotinho já vem 10 gramas, um ovo inteiro, 10 ml de essência de baunilha, 1/4 de xícara de óleo, que é equivalente a 60 ml, 1 colher de sopa de margarina ou manteiga, que é equivalente a 15 gramas, meia colher de chá de sal, que é equivalente a 2,5 gramas, e mais ou menos 400 gramas de farinha de trigo. Pode ser que você use um pouco mais ou um pouco menos, depende do tamanho do seu ovo. E aí o primeiro passo para fazer a nossa massa vai ser pegar o leite morno e colocar em uma vasilha. O fermento biológico seco, a gente polvilha ele por cima do leite para que ele possa dissolver. O nosso açúcar. E aí nós vamos mexer muito bem para dissolver todos esses elementos. Com tudo dissolvido, nós vamos acrescentar a nossa margarina ou manteiga, o nosso óleo também e o nosso ovo. Eu acrescentei já a essência de baunilha no ovo, bato levemente com um garfo para misturar antes de incorporar ele na massa. Então, com ele já incorporadinho, a gente já coloca também na massa, o sal também. E aí nós vamos mexer novamente para que fique tudo bem integrado. E agora vai ser a hora de acrescentar nossa farinha de trigo e nós vamos fazer esse processo aos poucos. Então acrescenta um pouco de farinha, mexe e vamos fazendo isso pouco a pouco. Quando a gente não conseguir mais mexer com a colher, aí nós vamos utilizar nossas mãos para sovar essa massa. Mas esse processo, fazendo ele aos poucos, garante com que o seu pão ele fique bem macio, ele fique bem fofinho. Porque às vezes não tem a necessidade de utilizar toda a farinha, igual eu mencionei no início dessa receita, né? Ou às vezes você vai até utilizar um pouco mais. Então é importante ir dosando a farinha de trigo para que o seu pãozinho fique perfeito. Então aqui eu já cheguei num ponto, ó, que a massa já tá ficando pesada e não dá mais para mexer com a colher. Então eu vou jogar um pouco de farinha de trigo sobre a colher, né, para poder tirar toda essa massa que tá na colher. Vou pegar essa farinha também que ainda sobrou, vou jogar ela, polvilhando ela sobre a nossa bancada. E aí nós vamos jogar a massa sobre essa farinha que a gente acaba de polvilhar para poder sovar essa massa. Isso também vai garantir que o seu pão ele fique bem fofinho. Então a gente vai sovar aí por volta de uns 10 minutinhos.
Então aqui é muito importante, é o que eu sempre digo para vocês, vá colocando a farinha de trigo aos poucos. Se sentir que está grudando em suas mãos, polvilha um pouco da farinha e sova. Não é necessário você colocar força nessa massa, mas você trabalhar bastante ela com delicadeza para que o seu pão ele fique bem fofinho. Então, se você sentir que está grudando, puxa ela de um lado para o outro assim, ó, como se você fosse dar elasticidade para sua massa. Ó, tá vendo que ela começou a grudar na bancada? Então eu coloquei um pouco mais de farinha para continuar puxando ela. Vou colocar um pouco mais, porque ela tá grudando ainda bastante nas mãos. E aí você vai sentindo o ponto da sua massa. E aí no momento que ela parar de grudar nas suas mãos, aí você para de colocar a farinha de trigo, porque aí já tá no ponto certo a sua massa. Então é muito importante você se atentar nisso. É isso que vai fazer com que seu pãozinho ele cresça e ele fique sensacional. E aí, se você já estiver gostando da nossa receita, não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal. Aproveite também, se você ainda não é inscrito, e se inscreva, porque aí você ativando o sininho de notificações, você fica por dentro de todas as novidades do nosso canal em primeira mão. E aqui a gente já chegou num ponto que ela não tá mais grudando nas minhas mãos, então eu já parei de acrescentar a farinha, já sovei bastante essa massa, é muito importante você trabalhar bem com ela. E aí, esse é o ponto que eu mencionei pra vocês, não gruda mais nas mãos, a massa ela já tá bem lisinha e homogênea, olha. Ela já tá bem lisinha, você aperta ela, ela tá bem fofa e ela volta. Quando você aperta, ela vai voltando pro lugar. Então, esse é o ponto da nossa massa. E aí agora nós vamos pegar uma vasilha e nós vamos polvilhar um pouco de farinha para que não grude essa massa. A gente só polvilha, é pouca coisa, né? Então, do que sobrou ainda, eu coloquei um pouco da farinha embaixo. Vou colocar um pouco também por cima dessa massa. E aí eu vou cobrir essa massa com um pano de prato para que a gente possa levar para um lugar bem quentinho dentro do forno, dentro do micro-ondas e deixar ela crescer por uns 40 minutinhos. E aí a gente volta para mostrar como ficou. Então, depois dos 40 minutinhos dentro do forno desligado, né, num lugar bem quentinho, a nossa massa dobrou o volume. E agora nós vamos trabalhar com essa massa novamente na bancada. Então a gente pega um pouco de farinha e polvilha sobre a bancada para que a massa não grude, porque agora como a gente vai utilizar o rolo para a gente poder abrir a massa, então a gente tem que polvilhar a farinha para não grudar. E aí a gente joga lá a nossa massa na bancada, né, sobre a farinha que a gente polvilhou. E aí nós vamos abrir como se fosse mais ou menos um retângulo. E aí a gente vai esticando essa massa, né, para frente, para trás, para os lados, para ficar como se fosse um quadrado, assim, um retângulo mais ou menos. E a gente não pode deixar essa massa tão fina, porque se a gente deixar muito fina, na hora que a gente colocar o recheio e for enrolar, a massa ela vai rasgar. Então você vai ter muita dificuldade para trabalhar com ela dessa forma. Então a gente abre ela numa espessura e deixa numa espessura que a gente consiga fechar ela como se fosse um rocambole. E aí eu vou mostrar para vocês a espessura que é importante que você deixe para que não dê errado na hora de você enrolar a sua massa, ó. Essa é a espessura, ela não tá muito grossa, mas também não tá muito fininha. Então é a espessura perfeita. Para o nosso recheio nós vamos utilizar 1/4 de xícara de margarina amolecida. Eu tirei ela da geladeira antes de iniciar essa receita para ela ficar mais molinha.
1/4 de xícara de açúcar, que é equivalente a 40 gramas, 50 gramas de coco ralado, eu estou usando aí coco em flocos e sem açúcar, e 10 ml de essência de baunilha. O nosso recheio é muito fácil de se fazer. Nós vamos pegar a nossa margarina ou manteiga e acrescentar em um recipiente, junto com a essência de baunilha, o açúcar e o nosso coco ralado. Então, com o auxílio de uma colher, nós vamos mexer muito bem esse nosso recheio para que ele forme uma pastinha. Ele tem que ficar cremoso, não pode ficar esfarelando. Então, se você achar que o seu recheio ele tá esfarelando, até porque o coco em flocos às vezes ele fica mais seco, você pode hidratar um pouco esse seu coco com leite, mas é bem pouco mesmo. É só pingar uma gotinha de leite para hidratar, porque aí ele vai ficar mais molinho e já vai virar uma pastinha o seu recheio. Mas aí eu não necessitei de colocar leite e olha como ele ficou. Ele não ficou esfarelando, ele ficou uma pastinha mesmo. Então dessa forma é suficiente. E aí nós vamos pegar a nossa massa que já estava aberta, vamos colocar colheradas desse nosso recheio sobre a massa e aí vamos espalhar com a ajuda das costas da colher. Então toma cuidado na hora de você fazer esse processo para espalhar muito bem sobre toda essa massa sem rasgar a sua massa. Por isso que eu mencionei para vocês anteriormente, se deixar muito fina, você pode rasgar a sua massa até nesse momento. Até quando você for passar as costas da colher, você pode rasgar a massa. Então por isso é importante você se atentar à espessura que você vai deixar. Então aí depois que a gente espalhar tudo o nosso recheio com as costas da colher, aí nós vamos enrolar. Aí está prontinho, nenhuma parte mais sem recheio. Então nós começamos pela lateral, nós começamos a enrolar um pouquinho, ó, depois vai ajustando a outra parte e aí vai com cuidado para não grudar, né, para não rasgar, vai mexendo ela com cuidado pro outro lado, como se fosse um rocambole mesmo, mas faz esse processo devagar para você não correr o risco de rasgar a sua massa ou de repente você deixar ela torta. Então é só enrolar, é super fácil. Então, com a nossa massa já enrolada, eu só pressiono um pouquinho, sem força, mas só pressiono um pouquinho para grudar a parte final, né? Para quando você cortar, não soltar. Então nós vamos cortar a pontinha. E aí, a partir do segundo corte, você conta como se fosse 2 dedos, para ficar 2 dedos de espessura. E aí você faz isso com todas as fatias, para ficar bem igualzinha. Então faz esse processo. Aqui eu já fiz com todas. Olha como ele fica bonito, ó. Ele fica como se fosse um rocambole mesmo. E ele fica bem molhadinho por dentro, ó. E aí você coloca dentro da forma. Eu aí tô utilizando um tapete culinário, mas se você quiser untar com farinha, com óleo e farinha, pode também. Se quiser também colocar papel manteiga, fica a seu critério. Então você tem que colocar ele em pezinho assim na forma. Então eu fiz isso com todos, né? Coloquei todas as fatias aí. E aí nesse momento nós vamos deixá-la crescer novamente. Então nós vamos voltar ao forno ou ao micro-ondas desligado para a gente deixar mais uns 30 minutinhos crescendo. Então eu coloco aí um pano de prato e já mostro para vocês como é que ficou. Então passados os nossos 30 minutos, olha como ficou bonito. Ele cresceu bastante, já tá bem grudadinho uma na outra, perfeito pra gente levar pra assar. Então a gente leva pra assar e enquanto isso, a gente vai fazendo a nossa cobertura, onde a gente mistura o leite condensado e o leite de coco. Então é só misturar com uma colher, enquanto tá assando lá a nossa fatia. A gente deixa pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus. E aí, ela assa muito rápido, tá, gente? Então é importante que a gente faça esse processo aí da cobertura para deixar pronto e já coloque sobre ela quentinha ainda. Então aqui eu coloquei nessa bisnaga para facilitar o processo, mas se você não tiver, pode molhar quando sair do forno as nossas fatias húngaras com a colher mesmo, tá?
Então aqui, ó, ela já está assada, foi bem rápido, ela já tá douradinha. E aí agora eu vou jogar a nossa calda por cima. E aí, se você quiser, você pode jogar toda a sua calda. Se você quiser, você pode deixar um pouquinho e esse pouquinho você colocar na hora de você servir a sua fatia húngara, porque ela fica bem molhadinha, sabe? Porque além de fofa, ela é bem úmida. Então, é sensacional. É uma delícia. Eu deixei um pouquinho para eu colocar na fatia. E aí fica a seu critério, se você quiser polvilhar um pouquinho de coco, que nem eu tô fazendo aí, também pode, para ela ficar mais bonita e mais gostosa. E aí eu cortei um pedaço aí para vocês verem como ficou por dentro. Olha que fofinha, gente. Joguei mais um pouquinho de calda por cima, ó, vocês estão vendo, ela tá bem molhadinha. Gente, é uma delícia, uma delícia, uma delícia. Jogando mais um pouquinho de calda. Por isso que eu falei pra vocês que é o critério. Se quiser jogar tudo já lá, pode. Mas esse processo tem que ser feito jogando a calda nele ainda quentinho, pra ele absorver bem. Porque ele fica bem fofo, ó. Eu vou até cortar com a mão pra vocês verem como é que ficou. E ele praticamente derrete na mão. Olha como ele solta, como se ele fosse o rocambole que a gente fez, ó. Ele vai soltando por etapas. É muito fofo, muito úmido, muito saboroso. Façam e me contem a sua experiência, gente. Deixem aí nos comentários. Então é isso, pessoal. Espero que vocês, assim como eu, tenham amado essas fatias húngaras. Se vocês gostaram, dá aquele like que é para ajudar o canal. Se inscreva também se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificações e fique por dentro de todas as nossas receitinhas, tá bom? Um beijo, até a próxima!